O título da reflexão de hoje é: Você não é uma fraude. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versos de 53 a 58. É engraçado que sempre somos cobrados para mudar nossas atitudes, principalmente pelas pessoas mais próximas a nós, e o que ocorre é que, invariavelmente, quando efetivamente mudamos, sempre aparece alguém dessas pessoas para nos desacreditar e nos lembrar da pessoa que éramos, nos fazendo assim se sentir um completo impostor. Se isso te consola, você não está sozinho nessa, meu irmão. Como vimos no versículo base da reflexão de hoje, até Jesus era desacreditado entre os seus. Quando tomamos a decisão de mudar, seja por conta própria, seja por estar em um processo de autoconhecimento, em terapia ocupacional, por exemplo, precisamos nos preparar para este tipo de situação. A cada mudança alcançada, devemos nos fortalecer e não se preocupar com as críticas e alfinetadas que receberemos. É muito triste, mas principalmente as pessoas mais próximas, às vezes, não se alegram com o nosso progresso. Seja firme e a cada mudança efetivada, descanse seu coração, porque Deus nos conhece como ninguém. Vejam esses versículos. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Salmos 44, versos 20 e 21. Qualquer coisa que fazemos, Deus sabe a intenção do nosso coração. Cada progresso realizado em nossa vida emocional deve ser feito de coração. Se isso acontecer, não se sinta um impostor, quando o inimigo usa as pessoas próximas para te desanimar. Ao invés disso, esteja preparado, pois é muito difícil que isso não aconteça conosco. Você não é uma fraude, embora algumas pessoas te cobrem por mudanças e torçam para que você jamais dê o passo sugerido por elas. O título da reflexão de hoje é: O esforço para o bem. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. O cérebro humano é sensacional e cria vários métodos para funcionar de forma correta, gastando a menor carga de energia possível. E pensando nas questões da vida, vemos esse tipo de situação a todo tempo. Os atalhos são uma forma de encurtar os caminhos e nosso cérebro fica a todo momento buscando estes atalhos para a economia de energia. Em nosso dia a dia,
tendemos a seguir o mesmo caminho. Afinal, o errado quase sempre é mais fácil que seguir a burocracia do caminho correto. A corrupção que vemos tão enraizada em nossa sociedade vem disso. As pessoas preferem ganhar recursos ilícitos pela facilidade e rapidez com que chegam, ao invés de se esforçar e trabalhar honestamente e receber os recursos de forma correta. A Bíblia diz que não devemos confiar no homem. Vejamos. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 5. Essa verdade inclui você e eu, meu querido irmão. Não podemos nos excluir dessa situação, pois em quantas ocasiões deixamos de fazer o correto para seguir o caminho mais fácil? Um pastor amigo sempre diz: seguir a Cristo não é fácil, mas também não é difícil. E isso é verdade. Não se trata de facilidade ou dificuldade, se trata de esforço. Seguir a Cristo é uma decisão que nos tira de nossa zona de conforto, este termo tão comum hoje em dia. Para fazer a vontade de Deus, devemos nos esforçar e entrar pelo caminho estreito, apertado, duro, pois só ali é que Deus vai nos proporcionar a vida que Ele quer para nós. O título da reflexão de hoje é Atitude certa no momento errado. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. 1 Samuel, capítulo 13, versos de 9 a 12. Nessa história bíblica, Samuel instrui Saul a aguardá-lo para que ele, o sacerdote, oferecesse o sacrifício ao Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8. Vendo Saul que o tempo determinado se passou, resolveu ele próprio fazer o sacrifício, e logo em seguida o sacerdote Samuel chegou e o repreendeu. Essa história é muito antiga e é engraçado como ainda nos dias de hoje tenhamos as mesmas situações, atitudes corretas no momento errado. O sacrifício dito no texto deveria ser realizado, e Saul não viu mal em ele mesmo o fazer. Afinal, o sacerdote não estava lá e ele, como o rei, achou-se no direito de realizá-lo. A proatividade, tão em voga nos dias de hoje, pode ser um tremendo engano e nos fazer perder o que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia conta que, por este erro, Saul perdeu o reino de Israel. Vejamos. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. E nós, o que temos perdido ao agir sozinhos sem falar com Deus? Em Provérbios, a palavra do Senhor nos diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios capítulo 16, verso 9. Aprendemos aqui que devemos ter sonhos e planos, mas precisamos que Deus dirija os nossos passos, pois assim como Saul, podemos fazer o certo, mas no momento errado. Para certos lugares, existem mais de um caminho para chegar, e precisamos saber de Deus por qual deles devemos trilhar. O próprio povo de Israel, ao sair do Egito, no livro de Êxodo,
por causa de suas atitudes e dureza do seu coração, percorreu em 40 anos um trajeto de 40 dias. Alinhemos nosso coração com os planos de Deus para as nossas vidas e sejamos mais felizes em nossas escolhas e realizações. Assim, podemos chegar mais rápido ao nosso destino e pelo caminho certo. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é: A vingança nunca é plena. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos, capítulo 12, verso 19. Quando mais jovem, o seriado Chaves fez parte da minha vida e acredito que tenha feito parte da vida de muitos que nos ouvem também. Deste seriado, um dos pensamentos mais profundos vem do Sr. Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Este pensamento tem uma profundidade muito grande, o que me fez pensar sobre isso. A vingança. Este é sem dúvida um dos sentimentos que mais vem à nossa mente diante de qualquer obstáculo que envolva a ação de outra pessoa contrária à nossa vontade. Independente de estarmos certos ou não, o primeiro impulso é devolver o sentimento de frustração a outra pessoa. Mas a palavra de Deus nos adverte ao contrário. Em várias passagens, a Bíblia nos diz que devemos ter paciência e jamais nos vingar de qualquer um. E além de não se vingar, ainda devemos nem guardar rancor. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, verso 18. Recentemente já fiz essa citação de um pastor amigo. Ser cristão não é fácil, mas também não é difícil. A verdade é que só precisamos seguir a Bíblia, e como isso é difícil. Em Provérbios, a palavra nos diz: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Provérbios capítulo 20, verso 22. Além de não se vingar, não guardar rancor, devemos ainda esperar no Senhor. E como isso é difícil! Como é difícil não fazer a nossa vontade na hora que queremos. Enfim, o pensamento de hoje é para que possamos refletir sobre o quanto podemos ser maus ao praticar a vingança, que é um sentimento mesquinho e egoísta, que mata e envenena nossa alma, como diria o saudoso Sr. Madruga. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é Soberba. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele nem repara. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Oséias, capítulo 7, versos de 8 a 10. A soberba e a altivez são sentimentos que minam qualquer possibilidade de que uma pessoa seja agradável. A pessoa que possui essas características se acha acima de todas as outras e confia tanto em seu conhecimento que não se dá o trabalho de prestar atenção ao que as outras pessoas ao seu redor estão dizendo. Na mensagem de hoje, Deus fala do mal que fez Israel se misturar com outras nações. Isso fez com que o povo confiasse em suas próprias ações e, com isso, deixaram de buscar ao Senhor. O versículo faz analogias mostrando a cegueira que toma conta de nós quando achamos que temos o controle de tudo. E essa confiança é que nos leva à soberba e à altivez. E o fim disto é muito previsível. Vejamos. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios,
capítulo 16, verso 18. Outro ponto que devemos nos atentar é sempre avaliar as nossas amizades e as coisas que nos influenciam. Ter um senso crítico é muito saudável e nos faz estar sempre abertos ao que acontece à nossa volta. Devemos usar a liberdade que Cristo nos dá para ser sempre uma referência positiva às pessoas à nossa volta. Não se deixe influenciar por coisas e situações negativas. Tampouco deixe de estar aberto a ouvir as pessoas próximas a você. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.